muitos acontecimentos, né? E a gente tem visto o sofrimento de muitas pessoas e talvez a gente não entenda por que todas essas coisas acontecem, né? A gente pode se perguntar, cadê Deus? Mas a gente precisa compreender quem é o nosso Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece o caráter dele. E esses dias eu fiz uma live aqui falando sobre a história de Neemias. E Neemias, ele foi ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém tinham sido arruinados e foi um juízo para aquela cidade nessa história, naquela época. Mas a gente tem que ter cuidado para quando a gente fala assim, para que a gente não venha transpassar de que, tá vendo, merecia, né? Porque na história de Neemias, ele deixou o trabalho dele porque ele era copeiro do rei e ele foi até Jerusalém ajudar a reconstruir os muros. E antes de tudo, ele fez uma oração. Ele se colocou no lugar daquele povo e ele pediu perdão a Deus por aqueles pecados. Porque na história do povo de Deus, o Senhor já havia falado para que eles não se corrompessem, para que eles adorassem somente a Deus. E eles estavam em desobediência. A história do povo de Deus no Antigo Testamento sempre é assim. O povo se afastava de Deus, andava em desobediência daquilo que Deus já havia mandado, né, das leis de Deus, e o Senhor mandava juízo. E aí sempre tinha alguém que intercedia. A gente vai ver vários profetas aqui na palavra de Deus. O profeta intercedia, eles se arrependiam, por isso é que fala assim, e se o meu povo, não é qualquer povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu olharei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então os profetas vinham, falavam, eles se arrependiam e o Senhor restaurava. É continuamente a história do povo de Deus assim. Até chegarmos no Novo Testamento, né? E vir Jesus para nos dar a graça e para nos fazer templos de Deus através do Espírito Santo em nós. Nós somos convencidos, né? Mas o juízo de Deus, ele é o mesmo. Continua o mesmo Deus do Antigo Testamento. É o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Então, quando a gente não conhece a Deus, quando a gente não conhece o caráter de Deus, a base do trono de Deus é justiça. Então, a gente precisa entender que não é culpa de Deus, tá? Ele sempre vai agir conforme suas leis. O reino de Deus é um reino de princípios. Então, o que nós devemos fazer, além de, lógico, ajudar como Neemias foi lá e ajudou a restabelecer os muros, nós devemos interceder. Nós devemos interceder, realmente nos colocar no lugar, sabe, desse povo, pedir, Senhor, perdoa, Senhor. Eu lembro de Moisés, né, quando a gente lê aqui a história de Moisés também. Quantas vezes Moisés não se colocou no lugar do povo, pedindo, Senhor, perdoa. A gente está lendo aqui um livro de Números e a gente tem visto, né, a Miriam quando ficou leprosa. O povo, quando Moisés soube que o povo não ia entrar na terra prometida, Moisés foi lá e olha que o povo era um povo que reclamava, já tinha visto tantos sinais. Então, gente, eles foram ali, o Senhor ouviu, o Senhor sarou, sabe? Então, desde o início, a vontade de Deus é que a gente se arrependa, porque o Senhor quer nos fazer viver com Ele eternamente. E por não conhecer a profundidade do reino de Deus, por não conhecer, por não ter esse conhecimento, né, esse entendimento de que essa vida aqui é passageira, tá? É como se tivesse uma corda enorme, o pontinho da corda é a vida que a gente vive aqui. E todo o restante é eternidade. Então o Senhor, Ele vai agir de forma com que as circunstâncias aconteçam para que a gente se arrependa, para que a gente viva com Ele. E muitas vezes Ele permite até que a gente vá antes, sabe? Para que a gente tenha o maior propósito, que é a vida eterna. Nós não fomos criados para morrer, vocês sabiam? A gente foi criado para ter a vida eterna. A morte veio com o pecado, mas Jesus veio para resolver esse problema. Porque ainda que nosso corpo se corrompa, aqueles que estão com o Senhor viverão eternamente. Eu sei que talvez essa verdade possa até escandalizar, mas o nosso papel não é julgar, o nosso papel é compreender como que funcionam as coisas de Deus, né? O homem sempre vai colher aquilo que plantar, né? Mas por misericórdia o Senhor pode mudar. Então o nosso papel é ajudar e interceder por esse povo. Mas na nossa cabecinha, no nosso entendimento, para que a gente não venha ter um coração incrédulo, a gente precisa compreender como que Deus age,
qual é o caráter de Deus, essa profundidade da vida que não se limita aqui somente. Então a gente precisa conhecer a Deus. Hoje eu acordei de manhã, intercedi, eu estou aqui lendo, olha, sobre a volta de Jesus. E é tempo da gente buscar, é tempo da gente se purificar, é tempo da gente ficar com temor e buscar a palavra de Deus, e meditar e conhecer esse Deus. Porque a gente vê que, como Salomão disse, né, a vida é um sopro. Hoje você está aqui, daqui a pouco você já não está. Nós não temos o controle da nossa vida. Então aquele que nos criou, ele nos deu um caminho, ele tem os princípios da vida, sabe? E a gente precisa conhecer ele, que os pensamentos de Deus, gente, são muito mais altos do que os nossos. Mas aqui na palavra de Deus existem as respostas que a gente precisa da nossa vida. Então, que a gente possa ter esse temor e se voltar para Deus, colocar o nosso coração nele. E também, como Neemias, né, como o ensinamento de Jesus, que a gente deve se colocar no lugar do próximo. Jesus diz assim, amai o próximo como a si mesmo. Ele não falou qual era o próximo, é o próximo, né, o ser humano, aquele que é criado por Deus como você. Então a gente precisa estar amando, cuidando, ajudando, e principalmente no mundo espiritual, né, quem já tem esse entendimento, intercedendo por esse povo, intercedendo, porque eu creio que, como tem uma história também na palavra de Deus, né, lá em Gileade, o Senhor, ele traz juízo, mas quando ele restaura com abundância. Então vamos orar, interceder e descansar nosso coração no Senhor.